O vídeo de hoje é um desabafo, não importa se vai ter alcance, visualização, curtida, comentário e PQP aí de Instagram. Eu preciso vir aqui falar com vocês. E é o seguinte, eu tô desde 2009 produzindo conteúdo, onde eu criei um canal no YouTube, tinha meus vídeos de dança, postava meus vídeos de dança, os eventos que eu participava, os vídeos da companhia de dança. Depois eu comecei a postar, fazer lives na Pandy, né, naquela época lá das máscaras. Comecei a fazer várias lives, vários vídeos de treino, de mentalidade fitness, de coaching, de tudo ligado ao emagrecimento. Continuei com as danças também, mas em um certo período de tempo, depois da pandemia, eu tive um burnout, uma depressão grave, e eu tive que ficar uns 3 anos mais ou menos sem nem botar minhas caras por aqui, nem aparecer em canto nenhum. Eu não queria aparecer nem física, nem virtualmente para ninguém, porque eu engordei muito. Eu engordei mais de 15 quilos na Pandy, e depois que eu engravidei desse pitiquinho aqui, eu engordei mais uns 20. Fiquei imensa, horrível, e eu pensava assim, gente, como que eu que falo de emagrecimento vou aparecer gorda desse jeito? Então era incongruente, não tinha nexo, não tinha lógica. Então eu falei, eu vou parar, vou sumir. E foi o que eu fiz, eu sumi uns 3 anos do Instagram, perdi mais de 13 mil seguidores, eu tinha quase 40 mil seguidores na época, perdi um monte e sumi. Aí nisso a única coisa que eu consegui fazer foi estudar para concurso, graças a Deus eu passei, né? E nesse meio tempo treinar, emagrecer e voltar a trabalhar aqui no Instagram. E foi o que eu fiz. No final de 2024, início de 2025, eu voltei aqui no Instagram tentando resgatar esse que estava flopadíssimo. Eu postava alguma coisa, dava 50 visualizações, um Instagram desse tamanho. E aí eu falei assim, não, eu preciso de postar sempre, 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 sempre. Só que eu percebo que desde um certo período da minha vida, porque na pandemia eu era a minha essência, eu era espontânea, eu era livre, eu falava o que eu pensava, eu mostrava os meus erros, eu mostrava as minhas dificuldades, eu mostrava a minha rotina com a Sofia sozinha, eu mostrava meus animais, eu mostrava a minha casa, independente da bagunça, do caos que estava por causa da época que a gente estava vivendo. Então, até essa época, eu era espontânea, eu era minha essência, eu era livre. E a partir de um certo período, eu comecei a receber críticas de certos tipos de pessoas, que eu não vou nem dizer nome, nem qual tipo de relacionamento, mas comecei a receber críticas de certos tipos de pessoas que se acham perfeitas e se acham acima do bem e do mal. Primeiramente, não tem ninguém perfeito nesse planeta, né? Se teve alguém perfeito nesse planeta, foi Jesus Cristo. E depois dele eu não vi mais ninguém. Então, se você, fulano ou fulana, se acham perfeitos, se existe alguém que se acha perfeito, sinto muito te dizer, não existe ser humano perfeito nesse planeta. Nós estamos aqui para aprender, para viver nossas provas, nossas expiações e nossos karmas e nossos desafios. E certo tipo de pessoa perfeita começou a me criticar em tudo que eu fazia, e nisso eu fui me apagando, porque era uma pessoa muito importante na minha vida, uma pessoa muito que tinha uma influência grande na minha vida. Nisso eu fui me apagando, fui me anulando, fui perdendo a minha vontade de ser eu mesma, de viver, achando que tudo que eu fazia era errado, tudo que eu faço é feio, que eu sou um fracasso, que eu sou uma fraude, que eu sou uma impostora, que eu sou uma mãe ruim, que eu sou uma péssima gestora, que eu não sei fazer nada sozinha, que eu não sei nem me cuidar, quanto mais cuidar dos meus filhos, da minha casa, coisa que eu faço desde os 18 anos, que eu saí de casa com 17 anos para morar sozinha.
E recebendo esse tipo de críticas, eu parei de ser eu mesma, eu parei de assumir a minha essência, a minha espontaneidade, a minha alegria de viver. Eu sinto que eu perdi aquela luz, aquele brilho no olhar que eu tinha. Não sei se vocês conseguem perceber essa diferença de Francine antes da pandemia e Francine depois da pandemia. E aí hoje, analisando tudo isso, postando aqueles vídeos lá no TikTok de rotina e tudo mais, eu comecei a pensar, onde é que foi parar essa minha essência? Se foi nesse burnout, nessa depressão que eu tive, nessa obesidade, se foi de tantas críticas e julgamentos e tentativas de me rebaixar, tentativas de me fazer parar, tentativas de me culpar por coisas que eu fiz, por coisas que eu deixei de fazer, por coisas que eu não consigo fazer. Eu sou um ser humano, eu sou um ser humano, eu não consigo fazer tudo. Tem coisas que eu não sei fazer, eu preciso aprender. Tem coisas que eu tenho trauma, tem coisas que eu tenho medo, tem coisas que eu tenho ansiedade, vergonha, angústia. Isso é normal de todo ser humano. Se você nasceu sem isso, parabéns, você é um robô. E eu decidi postar aqui, contar um pouco da minha história. Não sei quem me acompanhou nessa trajetória toda aí. Nesse meio tempo aí aconteceram vários outros fatores. Eu fui roubada pela minha melhor amiga. Enfim, tudo isso foi ajudando a apagar um pouquinho da minha luz. Minha mãe faleceu no meio também, nesse período. E eu tive uma falência financeira grande também. E essas coisas vão contribuindo para você pensar em desistir, pensar em jogar tudo pro alto, pensar em partir dessa para uma melhor ou para outro plano ou para sei lá onde fugir, enfim. E eu decidi gravar isso para dizer que eu vou voltar a ser o que eu era, independente se gostem ou não, se acham ruim ou não, se vão me criticar mais ou não, porque não tem como eu ser uma personagem aqui, isso cansa. Cansa você tentar ser perfeito o tempo inteiro, cansa você querer mostrar uma realidade que não existe, sabe? A gente que trabalha com fitness, a gente sabe que o que vale é a constância. Você não come perfeito todos, você não faz uma dieta perfeita todo dia, você não faz um treino perfeito todo dia. Cada dia é diferente do outro, é um dia após o outro. Se hoje eu vim, ótimo. Se amanhã eu não conseguir vir, ok. No outro dia eu tento de novo e assim a gente vai. E nossos dias não são perfeitos. Nossa vida não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Aqui no Instagram a gente tem muito essa cultura da perfeição. Dos corpos perfeitos, dos milionários, casa perfeita, mãe perfeita, sem tela, sem doce, sem fritura, sem refrigerante. Nossa, e treina pesado e consegue dormir e bater a meta de água. Gente, isso é muito pesado. Ninguém é assim, ninguém. Então, vamos ser mais reais. Eu vou ser mais real aqui. As dificuldades que eu tiver, eu vou falar. Os erros que eu fizer, eu vou comentar também. O que eu fiz e o que eu deixei de fazer, eu também vou falar. Vocês podem me perguntar também. Não devo nada aqui. E, enfim, vamos em frente. Um dia após o outro, né? Eu aprendi com um amigo meu que era do NA, Narcóticos Anônimos. Como é? Só por hoje, vamos ser melhores e vamos tentar ser 1% melhor hoje do que a gente foi ontem. E dane-se o resto. Dane-se, não existe perfeição. Não existe perfeição. Se nós fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui nesse planeta. Tá certo? E é esse meu recado, é esse meu desabafo. E vamos ser mais essência, vamos ser mais espontâneos e mais verdadeiros aqui. Tá bom? Beijo, bom sábado para todo mundo.